Bem-vindos a mais um episódio do Legal Growth, uma série de podcasts que a Preâmbulo Tech está promovendo, com o objetivo sempre de trazer conteúdo, de trazer mais conhecimento para você, que é da área jurídica, sobre o crescimento do seu negócio. Hoje eu estou super bem acompanhada aqui com a Karen, que é especialista na área financeira no escritório Marins e Bertoldi, e estou também aqui com o Thiago Zanicotti, sócio do escritório Neiva de Lima e Zanicotti Advogados. Eu deixo a palavra um pouco com vocês agora para vocês se apresentarem também e a gente seguir com o nosso conteúdo que hoje é gestão financeira. Karen. Vai lá, Karen. Olá, tudo bem? Primeiro agradecer o convite, estou feliz com essa oportunidade, primeira vez, né, que participo, então estou bem contente. Eu trabalho como especialista financeira no Marins Bertoldi, já tenho 8 anos, quase 8 anos que estou no escritório, e ali é a minha primeira experiência com o financeiro mesmo. Trabalhei em outras empresas, mas tudo como auxiliar de escritório, nunca ligado diretamente ao financeiro. Então essa é a minha primeira experiência no financeiro e na parte jurídica. Mas já há um tempo já, né? Já tem bastante bagagem aí, né? Quase 8 anos. Que bacana. E você, Thiago, conta um pouco aí. André, primeiro obrigado pelo convite, agradecer a Karen pela parceria, sempre um prazer estar com você. Eu sou fundador do escritório, nós fundamos o escritório em 2012, mas antes disso a gente tem uma bagagem por escritórios de grande porte, médio porte, e o meu envolvimento com a área financeira do escritório acontece no dia a dia até hoje, a gente não tem como escapar como isso, porque no final das contas tem um papel de administrador dentro do escritório e se envolve com a área financeira. Então, desde que o escritório nasceu, o envolvimento com a área financeira acontece. Então, a gente espera contribuir um pouquinho hoje e trazer um pouquinho de boas ideias aí para quem está nos assistindo. Com certeza não vai ser um pouquinho, né? Que vocês já têm bastante aí, experiência aí para poder compartilhar, né, com o nosso público. Então, do jurídico ao tecnológico, do marketing à gestão financeira. Esse é o propósito da gente estar aqui, da gente estar conversando, porque do nível estratégico, tático e operacional, existe uma jornada aonde a gente começa no marketing, né? Muitas vezes, que é um tema que a gente começou essa série de podcasts falando, e depois navegamos por toda a parte estratégica e operacional, né? Técnica e de conteúdos. E aí, não é onde termina, mas aonde depois tudo acontece é lá no financeiro. A cobrança desses honorários, de reembolsos e todo o controle de contratos e de tudo que... Então, assim, a importância que tem uma área financeira para o escritório da advocacia é enorme, obviamente, como para qualquer negócio, né? Mas eu quero explorar um pouquinho com vocês aqui também, já que o nosso público, e a gente está falando e está trazendo conteúdo para a área jurídica, o quanto é importante você ter integrado a parte processual ao financeiro. Pode começar por você, Thiago, me contando como isso, né? Qual a importância disso, quanto que isso impacta no escritório, você ter essa ligação com o processual, para a gente começar. Andréia, eu sofri muito na pele essa questão porque a área contenciosa do escritório, ela durante muitos anos foi coordenada por mim. E a gente tinha uma dificuldade bastante significativa em entender no final do mês quais eram exatamente os eventos cobráveis, o quanto efetivamente o escritório tinha gerado de horas em cima dos processos. E a gente perdia um tempo gigantesco no mapeamento dos eventos e das horas que tinham gerado faturamento, porque não havia uma integração entre o que acontecia dentro da nossa vida processual, e aqui eu já faço um insight para o nosso módulo processual dentro do nosso sistema de gestão, que é o CPJ, e aquilo que a gente tinha dentro do financeiro. E a partir de um determinado momento, e você pessoalmente nos acompanhou nessa jornada, e nos ajudou a identificar esse problema, eu lembro claramente dessa nossa reunião lá na Preâmbulo, e que a gente se
mostrou essa necessidade e houve esse acolhimento para que a gente tivesse um apoio de uma equipe técnica que pudesse nos ajudar nessa integração do nosso módulo processual com o nosso módulo financeiro. E a gente perdia horas e horas ao final do mês nos fechamentos. Certamente deixava de cobrar muita coisa, não entendia o quanto exatamente valia o trabalho de um advogado do escritório, muito menos o quanto valia o trabalho desse advogado, se ele era júnior, pleno, sênior ou se ele era um sócio titular. E isso, obviamente, tem um peso no dia a dia do escritório, até para a gestão interna, para você saber de que maneira você aloca cada profissional, sim, de acordo com a sua competência, mas também sim de acordo com o perfil de cada cliente, capacidade de pagamento, quanto gera de faturamento para o escritório, para que você tenha uma noção, inclusive, para a precificação, né? Se você não tem uma conexão entre a tua área processual, né, a tua área jurídica do escritório, não vou nem falar só processual, mas também a consultiva, Sim. que talvez seja um passo adiante, na verdade, porque a área consultiva, os escritórios, eles demoram um pouquinho mais para amadurecer como cobrar. A parte processual, o advogado meio que ele nasce envolvido com o contencioso, mas a área consultiva, ela aparece na vida do advogado normalmente com a experiência, né? E aí você vai aprendendo a cobrar, se você não teve um suporte anterior de algum lugar que você passou, na prática. E se você não tem uma compreensão clara do quanto tempo você levou num determinado trabalho e o quanto o cliente pagou, obviamente que você certamente está perdendo faturamento e está deixando de remunerar o escritório adequadamente. Com certeza. Você vê que a visão, né, a visão de sócio, né, a visão já bem macro, a visão bem estratégica, olhando todos os pontos que são importantes para o negócio no final das contas. Não estamos nem falando ainda do operacional e do, né? Quando a gente vai para a parte de mais da gestão mesmo, né? Do departamento, como é que você vê isso também? A importância disso estar ligado no processual, o quanto isso facilita, né? A cobrança e o controle todo financeiro. Como é que você vê isso? E também como que funciona isso lá no escritório que você atua, né? Como especialista, qual é a parte lá que você atua e compartilha aqui com a gente? Então, eu vejo, assim, a parte de gestão financeira, nessa parte de como cobrar os processos, é essencial, né? Você saber quantos processos estão sendo acompanhados, ter uma relação para você poder saber quanto que vai cobrar daquele acompanhamento, né? Então, é mais um controle, porque a parte técnica cuida de como que vai ser esse acompanhamento processual e de e qual o valor que eles vão querer cobrar, né? Uhum. Mas o financeiro tem que fazer esse controle, se está sendo cobrado de forma correta, se está sendo ajustado o valor conforme está previsto em contrato. Então, acho que na parte de gestão financeira é mais isso que a gente cuida no escritório. Tá. E como é que você vê hoje, assim, você deve conhecer também, obviamente, né, a parte de gestão de outros escritórios. Como é que você vê no geral, assim, a gestão financeira dos escritórios de advocacia, né? O que você tem de conhecimento, né, que faz bench com outros escritórios, conversa, tem colegas e tal. Os escritórios estão bem estruturados? Tem uma gestão financeira já numa maturidade maior, assim? Ou tem muita coisa ainda em controles paralelos, planilhas, que dificultam a gestão? Pelo que eu tenho assim de conhecimento de duas colegas que já trabalharam em outros escritórios por muitos anos, eu vejo elas sempre comentando que tem evoluído muito, né? Que bom, hein? Antigamente, antigamente era muito cálculo e esse acompanhamento em planilhas, né? Hoje a gente tem o auxílio dos sistemas que nos ajuda muito. Então, é uma evolução que vem acontecendo, né? E assim, é difícil para mim comentar sobre outros escritórios, porque eu não tive experiência, mas é o que eu conheço vendo outras pessoas falarem, né? Uhum. E você, Thiago, como é que você vê, assim, Eu já vejo de uma estruturas forma, no geral? eu vejo de uma forma um pouquinho diferente. Eu gosto de olhar, na verdade, para o volume de escritórios e não para os escritórios que já estão bem estabelecidos. Uhum. Né? Acho que quando a gente olha para os escritórios que
já se desenvolveram, que cresceram, que têm um faturamento saudável, que tem uma recorrência em um bom faturamento. Obviamente que esses escritórios provavelmente atendem clientes de longo prazo, empresas têm um faturamento sólido e conseguem se preparar em termos de estrutura interna para poder dar um bom suporte para esses clientes e também para o seu cliente interno, né? Para a sua equipe de advogados e os demais departamentos que podem ou não ser compostos por advogados. Mas quando a gente olha para os escritórios que ainda ou não tem um faturamento tão constante que gera para ele uma possibilidade de investimentos, ou ele não enxerga esses investimentos como efetivamente um investimento, enxerga como uma despesa, eu não vejo tanta maturidade. Eu vejo muitos escritórios, na verdade, pedalando para crescer, tendo dificuldade para crescimento, porque não entendem que investir em áreas como um departamento financeiro, uma administração profissional, uma controladoria jurídica, agregam para o crescimento do escritório, né? A visão dos sócios bom, eu faturei tanto, paguei a minha equipe aqui de advogados, paguei os meus funcionários, sobrou tanto, põe o dinheiro no bolso e não olha para o escritório, né? O escritório precisa ter caixa, o escritório precisa ter uma reserva financeira para investimentos, o escritório precisa ter projetos. Então eu ainda vejo, Andréia, os escritórios tendo uma certa dificuldade em entender o quanto a maturidade de departamentos estratégicos e que não estão relacionados ao trabalho jurídico em si, contribuem para o crescimento do escritório. Então acho que ainda falta um tempinho para os escritórios poderem se estruturar um pouquinho melhor. Eu conheço inúmeros escritórios que, embora utilizem sistemas de gestão processual, sequer sabem como usar o módulo financeiro, por exemplo. E fazem, como você bem colocou, fazem toda a gestão financeira, quer dizer, não fazem a gestão financeira do escritório. Fazem um controle, né? Fazem, na verdade, um controle sujeito a inúmeros erros, porque é um trabalho humano, totalmente humano, não depende, na verdade, de um sistema que te contribui com automações, com fluxos de trabalho que vão gerar uma otimização sobre as falhas, né? Sempre pode ter erros e eles vão acontecer sempre, mas quanto menos erros eu tiver, menos eu vou sofrer. Claro, com certeza. E voltando um pouquinho, até era algo que eu queria ter te perguntado no começo, acabou passando, o regime tributário, né? A escolha, né, pelo regime tributário e a atuação em cima disso aí, o que você... Eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco também, porque às vezes nem sempre é tão claro isso, né? Vale muito a pena, Andréia, porque com o Simples Nacional, que já tem um bom tempo, muitas vezes os escritórios começam com um faturamento menor, que faz sentido, por exemplo, estar no Simples Nacional. O escritório pode até já ter um faturamento mais interessante e mesmo assim vale a pena estar no Simples Nacional, mas muitas vezes faz mais sentido estar num lucro presumido, né? Dentro de um regime de ISS fixo, que, por exemplo, Curitiba proporciona e a maioria dos municípios proporcionam aos advogados, e que faz com que você tenha uma economia tributária significativa se você estiver no regime correto. Mas só é possível saber fazendo conta e entendendo o que você vivenciou naquele ano e provavelmente nos 2, 3 anos anteriores, e quais são as suas perspectivas para o próximo ano. E qual que é a falha? A falha é que o advogado, ele imagina que o escritório de contabilidade que atende vai bater na porta no final do ano e vai dizer, olha, chegou a hora da gente repensar aqui se vale a pena você ficar no Simples ou no lucro presumido, por exemplo. E as contabilidades não fazem isso. Elas talvez tenham aquelas que fazem, mas
Geralmente não fazem. Especialmente para as empresas e escritórios que têm um faturamento menor, porque acabam tendo um atendimento mais de dia a dia, sem uma atenção específica e focada para você. Né? Então, aquilo acaba naturalmente passando. E aí cabe, sim, ao financeiro do escritório em ter uma agenda para essa revisão, né? Ter uma conexão, um diálogo com a administração, com a gestão do escritório, para chamar atenção desse ponto, da importância, para que todo ano, e isso é todos os anos, o escritório possa fazer essa avaliação sobre qual que é o regime tributário mais interessante. Porque é uma análise que daí vem, né? Uma estratégica que pode mudar o jogo, né? Pode mudar ali para frente. Então, a contabilidade, o prestador de serviço, na verdade, né, que não está dentro do escritório, ele vai fazer aquele controle, vai entregar aquilo que foi ali contratado. Então, mais uma vez, a importância de se fazer uma gestão financeira olhando também na parte estratégica, né? Ligado à administração, ligado à gestão do escritório, aos sócios, e passando para eles os melhores caminhos a serem seguidos, né? Sem dúvida. Eu acho que ver como investimento, igual você falou, Thiago, eu acho super, super importante também. A gente fala muito disso, né, em todos os episódios, quase. A gente fala de investimento em marketing, a gente fala de investimento em inovação, a gente fala de investimento na parte estratégica, de cursos e tudo, de capacitação para os advogados se tornarem cada vez mais estratégicos. E eu vejo que o financeiro acaba ficando um pouco, mas é que esse aqui, o financeiro tem que ter, né? Mas eu não acho que deva ser assim, né? Eu acho que tem que ter um olhar mais estratégico, que é isso que a gente está falando aqui, né? Mas como é que a gente faz para passar essa mensagem? Como convencer, né, o nosso público, quem está assistindo a gente, de que fazer a gestão e olhar para o financeiro, ter esse olhar para o financeiro é importante, né? Como que a gente faz isso? O que vocês pensam a respeito disso, né? De como a gente implantar essa cultura dentro do escritório. Por exemplo, você, lá dentro do escritório, como implantar uma cultura, que já existe todo um time, existe toda uma cultura já implantada. Como mudar certas coisas, né? Como é que você vê isso, Kari? Então, eu vejo a gestão financeira que é de uma forma essencial, né, dentro do escritório. É claro que a parte jurídica é a parte mais importante, é a que presta o serviço, mas você precisa ter uma gestão financeira qualificada, experiente, para poder te ajudar e te auxiliar, né? Então, quando você consegue pôr em números as possibilidades que existem dentro do escritório, você ter um controle tanto com a contabilidade, né? Fazer esse controle, a gente tenta lá no escritório fazer mensalmente, né? Conversar com a contabilidade, saber como que estão os balanços, as entregas, tudo. Se o que a gente está lançando no nosso sistema, o controle que a gente está fazendo está batendo com a contabilidade. Então, assim, não é só, existe um financeiro. É ter um financeiro qualificado que ajude o escritório no crescimento e desenvolvimento. Esse é um ponto importante também, né? Porque às vezes, como tem um olhar assim de que é necessário, a gente coloca profissionais ali que às vezes não são especialistas e não tem esse olhar de colocar pessoas bem capacitadas. E isso muda o jogo, né, Thiago? Colocar pessoas bem capacitadas ali para fazer essa parte do financeiro, né? Muda bastante, Andréia, mas às vezes... Eu lembro que a gente já falou sobre isso várias vezes. Às vezes é preciso sofrer para aprender. Então, eu já contei essa experiência outras vezes, e o início do escritório passou por uma dificuldade em encontrar profissionais que compreendessem a realidade financeira de um escritório de advocacia. Os escritórios de advocacia têm algumas modalidades de remuneração para os advogados, sócios e associados. Isso... Algumas? Algumas. Algumas? Algumas muitas. Algumas muitas? Isso gera alguns desafios, muitas vezes, de parametrização do sistema para otimizar o fechamento, otimizar a distribuição dos lucros. E às vezes a gente teima um pouquinho com a capacidade do sistema, né? E com a capacidade das pessoas, mas quando a gente
abre as portas para que um profissional qualificado venha, entenda a nossa realidade, e aí ele vai entender, obviamente, as nossas peculiaridades, as peculiaridades de cada cliente, de cada contrato, e começa a transformar isso em realidade dentro do fechamento do escritório, traz agilidade, otimização de horas trabalhadas em cima do fechamento, dedicação para que os profissionais que estão envolvidos com o fechamento possam se dedicar a outras questões, por exemplo, numa análise mais estratégica dos números, né? Do financeiro, não simplesmente uma parte operacional do fechamento. Isso certamente contribui para que o escritório se desenvolva e cresça. Mas é um desafio, especialmente para quem ainda é pequeno, tem uma estrutura enxuta e passa por uma curva de crescimento. Porque quando você passa por uma curva de crescimento, as dúvidas sobre onde investir, onde faz mais sentido, elas são muitas. E é legal que a gente está falando hoje de financeiro, depois de falar pelo que eu entendi nos outros episódios de marketing, de inovação, mas para marketing, para inovação, a gente precisa de grana. E precisa saber aonde colocar esse dinheiro de uma forma inteligente. E quem vai dar essa resposta para a gente é um financeiro bem estruturado, um financeiro, depois de estar bem estruturado, um financeiro que contribui para a estratégia do escritório e que consegue, junto com outras áreas, contribuir para que as escolhas certas sejam feitas e o escritório acabe acertando mais do que errando nesses investimentos em marketing e inovação, que na verdade não é surpresa para ninguém, é sempre um risco. Sim. Toda vez que eu vou colocar um investimento em marketing, eu não sei qual vai ser o meu retorno. Toda vez que eu tenho a audácia de inovar em algo, eu também ainda não sei qual vai ser o meu retorno e se ele vale a pena. Então, eu preciso ter o meu controle financeiro muito bem ajustado para saber que eu não vou colocar todas as minhas fichas em um determinado projeto, que eventualmente pode dar errado ou não dar tão certo, e não vai me sobrar dinheiro para eu poder investir em outras coisas. E o que é, se a gente separasse aqui agora, né, um financeiro mais, para quem está começando uma área financeira, que está ainda em planilhas, ou está nos controles espalhados, né, quais são os pontos principais que o escritório deve se preocupar de ter um controle dentro do sistema, na tua opinião? Na minha opinião, é ter um orçamento. Ter um orçamento. Ter um orçamento. Começa aí. Você, a partir do orçamento, onde você olha quais são as tuas futuras despesas e as receitas que você pretende ter, né, naquele ano, naquele período, você consegue, possibilita, né, você olhar para frente e analisar de melhor forma o teu fluxo de caixa. Então, a gente tem trabalhado muito com isso, de fazer orçamento, e a gente, né, não é fazer o orçamento financeiro é trabalhar junto com a área técnica para fazer esse orçamento, colocar ele para rodar, e aí, semanalmente, a gente volta e olha o orçamento. Né? Semanalmente. Não é só fazer o orçamento. E mensalmente, né? Daí olhar, né? Semanalmente. Aqui passamos, aqui não foi. Semanalmente, a gente tem uma reunião com os gestores de cada área, para olhar para a estimativa do mês. Então, olhamos, isso aqui foi orçado para fevereiro. Vai acontecer? Não vai acontecer esse mês, mas pode acontecer ainda durante o ano. Olhar se as despesas que foram orçadas a gente está ok, não está ultrapassando. Então, a gente faz esse controle e também olhar as inadimplências, né? Então, nessa reunião semanal é isso que a gente faz, para poder acompanhar. Então, eu acho que aí o principal é ter um orçamento bem feito e acompanhar. E você, Thiago? Aí na parte ainda não estratégica, na parte mais básica, assim, né? A Karen colocou um ponto que para mim, assim, é importantíssimo, que é a questão do controle da inadimplência. Eu vivi numa realidade de um escritório que tinha muita dificuldade nesse controle. E no final das contas, e que não é tão incomum quanto parece, porque os escritórios que
já estão no mercado há longos anos, eles passaram por inúmeras fases, inclusive por fases em que toda essa maturidade de gestão não existia e foram acabando e que acabaram deixando algumas culturas, muitas vezes, que enraizadas que não são tão positivas. E uma delas é não ser tão rígido no controle da inadimplência. E se eu pudesse dar uma única dica para qualquer advogado que está começando, eu ia dizer exatamente isso. Controle a tua inadimplência. Tenha bons clientes. O cliente que não paga não merece o teu trabalho. Evidentemente que a relação de advogado e cliente sendo de confiança, você vai ter clientes, bons clientes, ótimos clientes, bons pagadores e que passam por dificuldades. Sim. E você não pode deixar o cliente na mão, um cliente que sempre te apoiou e sempre confiou no teu trabalho. Não é sobre isso que eu estou falando. Sim. Eu estou falando daquele cliente que é um devedor contumaz praticamente. Você sempre tem dificuldade na cobrança. Você tem que refletir se esse cliente vale a pena. E, especialmente, não deixar as contas ficarem antigas. Se você tem um cliente que você tem uma dificuldade de cobrança e ele, mês a mês, não faz o pagamento devido, a reflexão sobre manter ou não esse cliente, ela tem que acontecer o mais rápido possível, né? E a experiência nos mostrou lá dentro do escritório que se você tem uma rigidez nesse controle, dificilmente você vai ter esse cliente que não paga. O cliente paga. Ele não paga se ele entender que ele não é cobrado adequadamente, que você não tem um controle eficiente sobre essa cobrança. Aí talvez ele realmente dê ou preferência para outras contas, ou às vezes o próprio cliente não é tão organizado assim. E se você não cria uma cultura de controle dessa inadimplência, você não consegue voltar nas cobranças, faz aqueles lembretes educados, evidentemente, tem que ser uma abordagem sempre muito, muito sutil e bem definida pelo escritório de como isso é feito, mas esse controle da inadimplência, para mim, é essencial, porque senão, a médio e longo prazo, o escritório naturalmente tem turnover, né? Isso é natural de qualquer lugar. Sim, qualquer negócio. E daqui a pouco você tem o profissional atual trabalhando por um cliente que não paga há um bom tempo e que provavelmente não vai pagar. E você está colocando a energia de um profissional sobre algo que não gera faturamento para o escritório e, na verdade, essa pessoa em algum momento vai perceber isso e vai cobrar o escritório. Olha, eu trabalho há tanto tempo para esse cliente e nunca recebi uma participação. Como é que o escritório justifica sem desanimar a equipe? É muito difícil. Então começa estruturando um bom orçamento, né? Fazendo um bom orçamento, acompanhando periodicamente esse orçamento e identificando já nesse orçamento, porque ele vai aparecer. Se você fizer um orçamento que tem entradas, saídas, todas ali, e você fizer um acompanhamento, você já vai identificando... Perfeito. Né? Tanto inadimplência quanto projetos, o retorno sobre o investimento de uma série de coisas. E, além disso, então, digamos que estruturamos um orçamento, estamos fazendo um monitoramento semanal, quinzenal ou até mesmo mensal, né? Desse orçamento, estou controlando a inadimplência. E aí, o que mais que eu devo me preocupar para eu ter a gestão financeira do meu escritório sob controle e saudável, né? Andréia, eu vou entrar um pouquinho em outro tema, que é o da controladoria, que naturalmente traz a qualidade da alimentação dos dados no sistema. Não existe controle, não existe controle, governança de dados sem uma alimentação correta e saudável e obviamente recorrente do sistema. Então você só consegue entender o escritório, qualquer área do escritório, assim como você lança os teus prazos no sistema e cumpre os prazos, coloca o comprovante do protocolo, dali você gera relatórios para o cliente. Por que internamente você não faz isso para você? Para você compreender melhor o teu negócio. Então, na minha visão, a maior falha, a maior resistência do advogado é colocar energia em atividades não jurídicas.
quando são essas atividades não jurídicas, muitas vezes, que vão garantir que ele seja remunerado pelo trabalho jurídico que ele realizou. E a Karen provavelmente deve viver isso também no dia a dia dela para insistir internamente com os advogados para que façam o seu papel, para que a informação chegue no financeiro adequada e bem alimentada para que a cobrança aconteça e aconteça sem percalços. Acontece isso? Acontece. Até já tem aí um tempo que a gente, para ter esse controle, né, do trabalho bem feito, de ter certeza que a gente está cobrando corretamente do cliente, a gente também tem um acompanhamento que também é semanal, que a gente faz do estoque de horas. Porque estoque de horas. Isso, a gente chama de estoque de horas. É onde a gente gera um relatório timesheet e encaminha para os coordenadores para eles acompanharem como que o time está lançando, fazendo o lançamento de timesheet, se está lançando corretamente, né? Então, eles fazem todo esse acompanhamento e é uma das metas deles, interna, que é fazer 70% do lançamento do timesheet. Então, isso também... É meta. Também ajuda o financeiro na parte de cobrança, né? De como cobrar corretamente do cliente. Mas é um desafio, né? Fazer as desafio. pessoas alimentarem o sistema, porque como o Thiago falou, se não tem informação ali dentro, como é que você vai fazer o controle de tudo isso, né? É um desafio. Então a gente, ainda na parte mais básica, mais alguma coisa que vocês complementariam para a gente ir um pouco mais para a parte estratégica? Então a gente falou de orçamento, controle de inadimplência, acompanhamento periódico disso, alimentação desses dados dentro do sistema de modo que a gente consiga acompanhar, porque se não tiver alimentado eu não consigo fazer análise, muito menos acompanhar o que eu fiz de previsões ali dentro, né? O que mais? Que é importante a gente compartilhar, né, com o nosso público aqui, ainda no âmbito mais operacional, mais básico de um financeiro. Mais alguma coisa? Vocês complementariam ou a gente vai para o estratégico? Eu vou fazer um gancho, na verdade. Vai lá. Que é o principal ponto de resistência dos advogados, que é o lançamento do timesheet. Né? O advogado tem uma resistência natural. Eu acho que as pessoas, de modo geral, têm uma resistência a lançar timesheet, fazer o lançamento da sua hora de trabalho em qualquer lugar. Porque isso passa para o profissional uma sensação de que ele está sendo controlado, monitorado, e na verdade não é isso, né? Pelo menos para os ambientes saudáveis, para o ambiente corporativo, para o ambiente de escritório de advocacia, dos jurídicos internos que tem uma gestão saudável, é justamente o contrário. Para que eu possa ser justo com a minha equipe, para que eu possa valorizar a minha equipe, para que eu possa entender quanto eu devo cobrar dos meus clientes, e daí eu entro no ponto estratégico aqui do negócio, como é que eu formo o meu preço se eu não sei o quanto cada advogado do meu escritório, aqui eu estou falando muito mais de perfil, né? Se é júnior, se é pleno, se é sênior, se é titular, grau de especialidade. Se eu não sei o quanto cada um desse profissional ele investe em horas de trabalho para realizar uma determinada demanda para o cliente, como é que eu precifico? E aí, os escritórios, eles levam um tempo para amadurecer nesse sentido, especialmente os menores. E quando você começa a implementar o timesheet dentro da tua estrutura, a resistência é gigantesca. Então, do ponto de vista estratégico, a minha visão é, gestor não desista. Então, para o advogado que está mais à frente da gestão do escritório e para os coordenadores, e para esse time que apoia, ser um incentivador master do lançamento de timesheet, porque é dele, na verdade, obviamente dele, e fazendo daí algumas conexões, aí sim com
o teu faturamento em si, o cliente, o financeiro, poder gerar relatórios mais estratégicos, mais analíticos, para que você possa entender o que o timesheet significou em termos de faturamento, ou vice-versa, o que aquele faturamento fixo, o que aquele contrato de pagamento fixo mensal gerou em termos de hora para tua equipe. Isso não só nasce do timesheet, não tem como nascer de outro lugar, né? Porque cada pessoa vai trabalhar de um jeito, dentro de uma metodologia, e vai levar um determinado tempo para realizar cada tarefa. Então, como que a gestão sabe, né? E toma decisões estratégicas em cima disso, decisões do negócio? Com o timesheet. E como fazer eles preencher, então? Dá uma dica aí, umas sugestões. Olha, eu acredito muito no... Eu não vejo... Lá no escritório, todo mundo lança timesheet. 100% do escritório. Equipe administrativa, advogados, estagiários, 100% do escritório lança timesheet. Então, a gente tem uma compreensão do valor agregado da nossa hora trabalhada em cada setor do escritório. Quanto tempo isso levou? Levou um bom tempo. Se passa por fases para amadurecer. O que nos levou a convencer o time da importância foi, obviamente, os padrinhos do projeto também lançarem, porque eu não posso querer dizer para a minha equipe ser exemplo. Né? Eu acho que isso é um princípio básico da maioria das coisas que você precisa de um time executando, e nesse caso é o escritório inteiro. E o segundo ponto é mostrar para eles o que o lançamento de timesheet agregou de valor ao escritório e ao trabalho que eles realizaram. Então, ou por uma estrutura interna, ou por parceiros, você trazer relatórios, trazer dashboards, você trazer uma apresentação mais visual, mais palpável do quanto foi importante aquele lançamento de timesheet e o quanto aquilo colaborou para que o escritório pudesse se entender, pudesse entender o seu time e pudesse remunerar de forma mais justa essas pessoas. No final das contas, eu costumo dizer que o segredo sempre está no bolso. Se você impactar no bolso dessas pessoas positivamente, porque você vendeu, porque você realmente acreditava naquela venda, não que você vendeu por vender, que aquilo ia agregar valor ao escritório, ia melhorar o faturamento do escritório, e isso se reverte no bolso de cada uma daquelas pessoas, naturalmente elas passam a executar, porque elas de fato passam a acreditar naquele projeto, que passa de um projeto para uma realidade. Com certeza. Tá aí uma bela de uma dica, né? Sim. Você também vê essa dificuldade? Normal. Totalmente. Totalmente? Tem muitas pessoas que não gostam de lançar timesheet, né? Então, no começo, quando a gente começou a gerar o relatório de estoque de horas, a gente percebia muito isso. As pessoas não lançavam ou deixavam para lançar no último dia do mês. E aí, às vezes, podia acontecer de esquecer de lançar alguma coisa. Sim. E aí, isso influencia totalmente no faturamento, né? Total. Ainda mais se for cobrança por horas, né? Um contrato por horas. Então, a gente começou a trabalhar isso muito junto com os gestores, para eles passarem para as equipes. E aí, foi um trabalho do escritório como um todo, né? Envolvendo financeiro, controladoria, pessoas e cultura, tudo para que eles começassem a se habituar a lançar cada vez mais o timesheet. E é como o Thiago falou, né, também, para você saber, por exemplo, um contrato fixo, você está cobrando tal valor e o que está sendo trabalhado, aquele valor fixo está pagando, né, para fazer essa análise de rentabilidade também do cliente. Sim. Então, não é só a gente tentar implementar ou colocar a força, né? A gente precisa ter essa implantação dessa cultura vem com isso que você falou. A gente demonstrar, né? Visualmente até, né? O reflexo daquele trabalho que está sendo feito. E se, melhor ainda, se ele vê que tem diferença no bolso, que depende daquilo, aí é um outro passo ainda que vai incentivar ainda mais. Como várias coisas, né? Quando a gente tenta implementar uma cultura, né? Eu comentei no outro episódio também, do workflow, por exemplo, é uma mudança. Com e certeza. aí demora, aí você tem que, né, incentivar, você tem que fazer, você tem que lutar ali, porque a transição disso, ela tem que ser suave também, né? Então, para não ter aquele impacto e você conseguir colher os frutos. Mas esse trabalho de fazer
o advogado, o colaborador, o time do escritório ter essa sensação de pertencimento, que é algo que a gente vem falando muito também, isso faz toda a diferença. Mas para ele se sentir pertencente àquilo, ele precisa ser demonstrado para ele, então, o reflexo, o resultado daquilo que ele fez. Então, excelente a tua dica, porque é assim que eu acho que engaja sabe, o time. E eu acho até mais do que isso, sabe, André? Lá no escritório, a gente tem como política ao final do ano, e às vezes isso acaba passando por começo do ano, ou se o cliente tem, se é uma multinacional, por exemplo, tem fechamento no meio do ano, a gente adequa, obviamente, a agenda ao fechamento financeiro do cliente, mas a gente leva isso para os clientes e leva a equipe que trabalhou para participar dessa apresentação para o cliente. Ah, que legal. Isso gera um engajamento fantástico, porque é uma oportunidade para o cliente entender o quanto aquela equipe está dedicada e, naturalmente, os elogios para a equipe vêm e vêm da melhor maneira possível, com naturalidade. E do cliente da direto. própria boca do cliente diretamente, sem o nosso filtro de gestor do escritório. E isso é muito legal. Então, muitas vezes, e a gente mesmo lá no escritório, demorou para ter coragem de sentar na frente do cliente e dizer, olha, tá aqui o teu relatório do que aconteceu no ano. Tantos contratos feitos, tantos contratos revisados, tantos prazos simples cumpridos, tantos medianos, tantos complexos. A equipe dedicou X horas para você, né? Você tinha um risco de X mil, pagou Y, então a gente teve um resultado aqui para você importante, né? A gente conseguiu mitigar o teu risco, embora você tenha uma atividade de risco, a gente com uma defesa bem feita, valorizando o trabalho do cliente, né? Documental, de testemunhas e tudo mais, é uma oportunidade de você se aproximar do cliente, mas acima de tudo, de você gerar esse engajamento da tua equipe interna com o trabalho que acaba acontecendo no dia a dia, e que, de modo geral, eles acabam ficando um pouquinho distantes. Porque, obviamente, o cliente não dá parabéns para cada trabalho. O cliente, dificilmente, ele para um momento dele para te dar um feedback. E quando você gera essas reuniões em que você pega os teus dados financeiros, processuais, de controladoria, faz um relatório estratégico, analítico sobre isso e leva para o cliente e mais, leva a tua equipe junto, isso gera um sentimento de pertencimento, né, ao escritório e um engajamento com o cliente fantástico. Nossa, bem legal mesmo, hein? Mais uma dica aí top. Então, a gente já partiu para a parte estratégica, então, né? Agora, a gente fala de contratos, por exemplo, né? De o controle dos contratos, de contrato mesmo com os clientes, né? É outro desafio dentro do escritório, né? Claro que tá tudo ligado nisso que a gente tá falando até agora, né? Das horas trabalhadas, de se teve adiantamento de custas, não teve, o controle de tudo isso, para no final das contas a gente fazer lá o faturamento para o cliente, né? Mas esse é outro desafio também, porque existem muitas formas de cobrança também desses contratos. E aí eu já coloco um pouquinho aqui da tecnologia, já coloco um pouco do uso da tecnologia como aliada para esse tipo de coisa, né? Então, começa que a gente precisa colocar lá dentro do software se a hora desse advogado é júnior, pleno, sênior, com valores diferentes, para depois, no final das contas, o sistema calcular, junto com o timesheet, ver se, né? Enfim. Mas eu queria trazer um pouquinho agora essa parte da tecnologia, para a gente falar o quanto ela agrega, o quanto ela ajuda no financeiro. Fiquem à vontade para ver quem começa. Eu acho, assim, fundamental, sabe? Porque quando eu entrei no escritório, os contratos eram todos de forma física, né? E aí o que a gente conseguia preencher, porque o CPJ a gente está usando ali desde 2020. Então, são poucos anos que a gente está com o CPJ. Então, era mais difícil de fazer o controle, porque você tinha que buscar o contrato físico para verificar como estava, e esse controle era muito mais feito pela parte jurídica do que pelo financeiro. Então, hoje, trabalhando já com o CPJ, a gente trouxe todos os contratos para dentro do CPJ. Então, a gente preenche, né, tem os níveis, coloca a forma de contratação, a data de vencimento do contrato, quando que tenho que fazer o reajuste. Então, essa parte de tecnologia ajuda muito a fazer esse controle.
E aí também a gente vem trabalhando para fazer a gestão dos contratos de honorários, né? Não deixar isso totalmente na mão do jurídico e ficar ali o financeiro aguardando uma posição. É a gente ter relatórios que geram mensalmente para a gente poder acompanhar, ver se o contrato está vencendo, quando que tem que fazer a atualização, levar para o advogado, perguntar, e aí, vamos atualizar? Não vamos? O que vamos fazer? Vamos renegociar? Então a gente tem ajudado muito nesse controle, né? De ter tudo isso dentro, né, de um sistema onde você consegue fazer a gestão disso, porque como a gente falou, né, existem várias formas, eu até brinquei aqui, de pagamento dos associados, do time em si, dos advogados. Existem também uma criatividade imensa, né, na cobrança do cliente, né, imensa. E aí, né, existe aí uma necessidade de N parametrizações também aí, né? Sim. Então, como fazer isso sem tecnologia, né? Porque, cara, vocês são muito criativos. É verdade, é verdade. É engraçado, né? Porque a gente trabalhou lá no escritório exatamente no mesmo sentido, os contratos todos físicos. Aí a gente descobriu que muitos clientes sequer contrato tinham, porque estão lá há anos e anos e uma relação de confiança que o trabalho começou, ajustou e funciona, mas não tem nada formalizado. Né? E evidentemente que essa formalização ela é importante. As pessoas nas empresas mudam, o negócio das empresas mudam, as operações de M&A estão em alta. Então é importante você ter uma formalização com o teu cliente. E aonde que você controla isso se não for com a ajuda da tecnologia? Não tem como você planilhar isso. Porque, como você bem colocou, achei super divertido isso, os advogados eles são criativos na cobrança. Mas muitas vezes porque o cliente é criativo na forma como ele quer ser cobrado. É verdade. Eu ia complementar isso para você. Mas é interessante como dentro da prestação de serviço, o advogado ele tem essa peculiaridade, que cada cliente quer ser cobrado de um jeitinho diferente. Tanto é que é muito comum a gente sentar para fazer proposta para um cliente que pediu 2, 3 opções. E aí que eu acho que vem um ponto super importante. Quando a Karen coloca, a gente tem todos os campos que a gente preenche. Hoje, André, se você me perguntar, Thiago, quantos contratos você tem de timesheet? Eu sei. Quantos eu tenho de cobrança por ato? Eu sei. Quantos cobrança por processo? Eu sei. Quantos de partido fixo por mês? Eu sei. Né? Isso, claro que eu tenho peculiaridades dentro de cada um deles, mas eu, em termos macro, eu sei quais são as modalidades de cobrança do escritório e qual é o volume disso. E quando eu vou olhar para uma proposta para o cliente que eu ou tenho que compatibilizar 2 tipos de proposta que no final das contas me remuneram de maneira parecida, ou que eu tenho que escolher qual vai ser a proposta que o cliente é capaz de aceitar, mas que remunera o meu escritório da maneira mais justa possível, eu só tenho essa informação se eu tiver como analisar os dados da história financeira do escritório, ou seja, de como o escritório vem cobrando os seus outros clientes e que resultado ele atinge com essas cobranças. E não é só isso. Se eu não tiver a tecnologia como aliada, ou seja, um sistema, um workflow, uma parametrização que me proporciona saber exatamente como eu vou cobrar cada cliente, eu começo a ter determinados conflitos com o cliente por coisas bobas. Por exemplo, eu mandar uma cobrança errada. Infelizmente, o dinheiro ele é a coisa mais sensível na relação entre pessoas. Eu posso ter... A pessoa pode confiar 100% no meu trabalho, mas se ela tiver um pouquinho de dúvida sobre a minha relação financeira com ela, ou seja, o que eu estou cobrando e o quanto ela tem a pagar, isso pode colocar em risco toda a confiança que ela tem na minha área técnica. Então, eu tomar esse cuidado para cobrar o cliente de uma maneira correta,
eu só consigo gerir isso de uma maneira eficiente com o auxílio da tecnologia. Vou dar um exemplo super simples. O cliente quer ser cobrado por processo, mas com uma limitação de 2 anos por processo. Aí eu tenho um processo lá que durou 3 anos. E eu cobrei ele por 3 anos. Por quê? Porque eu não alimentei o meu sistema para dizer que era cobrança mensal por no máximo 24 vezes, que, por exemplo, o CPJ proporciona esse controle. E aí no 25º eu cobrei, fui até o 36º cobrando, e o cliente depois percebe que eu cobrei 12 meses além do que eu deveria. Qual é a sensação do cliente? Que eu errei 12 vezes? Alguém de financeiro acha isso inadmissível, vai achar que, na verdade, eu estava cobrando o cliente por algo que eu sabia que não deveria, mas corria um risco de cobrar para ter uma receita maior. Mas não era isso. Na verdade, foi falta de controle financeiro por meio da tecnologia. E no que mais vocês veem assim que a tecnologia ajuda ou deveria ajudar, né, no financeiro? Bom, na minha parte, assim, é o fato da gente poder ter todas as informações no sistema e a partir dali conseguir gerar relatórios para fazer análises, né? Então, isso te proporciona uma visão mais ampla de tudo e você não tem menos risco, né? Claro que a gente corre o risco de errar, mas o risco é menor. Então, é igual ele falou, né? Você conseguir controlar se você está cobrando certo do cliente, você conseguir analisar como que tá as tuas receitas, as tuas despesas, ter uma análise ali do DRE, DFC. Então, você acompanhar isso a partir da tecnologia é muito mais tranquilo, né? Tendo as informações todas no mesmo lugar. E dando agora um próximo passo aí para a parte mais estratégica, né? Tudo isso está ligado à estratégia, obviamente, né? Você ter todos esses controles, desde o orçamento que a gente falou até agora essa outra parte. O que mais, na tua opinião, você acha assim que a tecnologia, né, ajuda, é fundamental ali no financeiro? E porque eu vejo muito a prestação de serviços para o cliente, né? A prestação de contas para o cliente também. Prestação de serviços da área técnica, mas a prestação de contas disso, né? E isso daí vai englobar tudo, né? O gerenciamento lá dos pedidos, contingenciamento, provisionamento, garantias, não sei se é o caso aí de vocês, né? Mas tudo isso, você o controle, ser transparente, mostrar isso para o cliente exatamente, isso faz muita diferença, não faz? Faz toda a diferença. Eu só penso, André, que vale uma ressalva quando a gente fala de tecnologia, né? Porque na visão, muitas vezes, para quem nos ouve, pode dar a impressão de que a gente está falando aqui de uma tecnologia ultra inovadora, de algo que a pessoa vai olhar e vai, eu não tenho acesso a isso, meu escritório ainda não tem essa maturidade, ainda não gera todo esse faturamento, ou eu não preciso disso. Não é isso. A gente está falando aqui de uma tecnologia simples, que é você ter um sistema de gestão integrado com os teus demais módulos. Então, se você tem lá, se você cuida de processo, como é o caso do advogado, então você tem que ter uma conexão entre o teu módulo de processos e o teu módulo financeiro. Você lança timesheet ou ainda não lanço, mas quero lançar, você vai depender de uma ferramenta para isso. Então, quando a gente fala de tecnologia, é ir buscar um sistema, buscar por exemplo, ferramentas adicionais, como ferramentas que te trazem BI, né, em que você vai poder extrair do sistema ou dentro dele mesmo, ele pode ter já uma ferramenta de BI ali incorporada, e ali vai te gerar relatórios maravilhosos, analíticos, e que vão gerar tanto para você, quanto para o cliente, quanto para a tua equipe, uma visão muito mais clara daquilo que está acontecendo. E, acima de tudo, o que eu vejo da grande vantagem da incorporação da tecnologia dentro do negócio é o workflow, né? Que uma coisa que a gente já conversou muitas vezes e que eu acho que é uma demanda de toda estrutura empresarial ou de escritório de advocacia dos seus fornecedores,
para aqueles que trazem um sistema, que esse sistema tragam incorporada ou com a possibilidade de incorporar uma ferramenta de workflow, porque no final das contas, o nosso trabalhinho, ele se repete. E se ele se repete, significa que eu posso estabelecer fases e ter uma segurança no cumprimento de cada uma dessas fases. Então, a maior vantagem que eu vejo na tecnologia é essa: a gente ter os sistemas como parceiro, alimentar de uma maneira correta, agregar outras tecnologias dentro do sistema que você já usa, para que você possa ter uma visão mais clara de quem é o seu escritório, de qual é o seu preço, como remunerar as pessoas e ter um faturamento mais saudável e um resultado mais interessante para o escritório. Seus conselhos, então, você já deu dicas, resumiu agora o que você falou ao longo do nosso, a gente já está caminhando quase para o final já, mas os seus conselhos aí de pontos assim que quem está assistindo a gente não pode deixar de passar. Fora esses que você falou e muito bem colocado, que são fundamentais mesmo, como você complementaria? Eu gosto sempre Uma de visão fazer... de sócio, né? Eu Uma gosto visão sempre de fazer analogia a nós, humanos, ao nosso processo de crescimento. Aprenda a engatinhar primeiro. A gente está falando aqui, Marins Bertoldi, um escritório consolidado, já passou por várias dificuldades e as venceu. O nosso escritório, a gente não tem o mesmo tempo do Marins Bertoldi, mas já está um bom tempo no mercado, passou por muitas dificuldades. Erramos muito porque inventamos moda. A gente esqueceu de olhar para o básico. Né? Então, se você já tem um parceiro e esse parceiro tem um sistema interessante, pode não ser, às vezes, o sistema mais tecnológico do mercado, mas olhe para o teu escritório e veja se ele te atende. Se aproxime desse teu fornecedor que te fornece os sistemas para que você possa entender quais são as possibilidades que ele te oferece. Por exemplo, nós sempre, desde o início do escritório, a gente tem CPJ. Todos os outros escritórios que eu trabalhei era com CPJ, e eu, até aprender efetivamente a ter uma visão estratégica do escritório para poder usar os sistemas ao meu favor, só aí que eu entendi que a gente nunca soube, e os lugares que eu passei não sabiam usar o sistema. E muitas das nossas reclamações sobre o sistema eram porque a gente nunca tinha se aproximado do fornecedor para entender adequadamente o sistema, dividir as nossas necessidades. Então, o primeiro passo é: olha para você, olha para quem você tem de parceiro ou os teus potenciais parceiros, aqueles que cabem no teu bolso, se aproxime, coloque a tua realidade para que você possa começar um projeto devagarinho, implantando uma coisa de cada vez, sem querer ter o mundo perfeito antes de ter o básico. Eu acho que essa é a melhor mensagem que eu poderia passar. Ótimo, perfeito. E você, Karen, tua visão sobre isso? A minha visão é, bom, desde que eu entrei no escritório, né, minha primeira experiência, então, quando eu entrei, eu olhava para o financeiro apenas como contas a pagar e faturamento. E aí você vai aprendendo durante os anos que o financeiro não é só isso, né? É muito além disso. É muito além. E que o financeiro pode ter um olhar estratégico, né? Ele pode ajudar no desenvolvimento do escritório, com análises, com ter esse olhar assim de dono e sempre olhar para o futuro pensando em como que você pode ajudar a área técnica a se desenvolver. Então, eu aprendi isso, eu acho que é um conselho que eu posso dar, de que o financeiro não é só contas a pagar e faturamento. O financeiro ele pode ser muito mais se as pessoas que trabalham no financeiro tiver esse olhar de dono, de pertencimento e aprender, né, com as pessoas, porque as pessoas elas estão ali, cada uma com o seu diferencial, com as suas experiências, e elas podem te ensinar cada vez mais. Então, cada dia que passa, a gente aprende uma coisa diferente. Então, acho que esse é o meu conselho. Dinamismo, né? Também tornar dinâmico, né? Não precisa ser a mesma coisa,
Não deve ser a mesma coisa, né? Foi sensacional, gente. Eu adorei esse papo com vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Infelizmente, a gente está chegando ao final desse episódio, né? Agradeço mais uma vez aí a participação, né? Vocês terem topado aí esse desafio, esse convite de ter vindo aqui conversar com a gente. Fique ligado nas nossas redes sociais também da Preâmbulo Tech para ficar por dentro de todo o conteúdo e de tudo que a gente vem compartilhando. Você pode assistir esse episódio tanto no YouTube quanto no Spotify também. E agradeço a presença de você que ficou com a gente até agora. Um abraço e até o próximo episódio.